Meus amados irmãos e irmãs, que a esperança viva que reside em Cristo Jesus, nosso Senhor, possa inundar vossos corações. Antes de orarmos, como ovelhas que anseiam pela voz do pastor, vamos dedicar um momento precioso para sondar as Escrituras, a palavra infalível de Deus que dissipa as trevas da dúvida e acende a luz da verdade. Preparem seus corações, pois o tema é um dos maiores mistérios. O que acontece após nosso último suspiro? Quantas vezes, em quietude ou diante da perda, não refletimos sobre a eternidade? O que acontecerá comigo depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Vou reencarnar? Céu ou inferno? Estas são perguntas profundas que ecoam na humanidade. Afinal, a morte é o fim ou apenas o começo de uma nova jornada? Se você já se fez essas perguntas, comente: Senhor, revela-me tua verdade. Uma pesquisa no ZHU mostrou que 80% da população mundial crê em vida após a morte e na imortalidade da alma. Surgem teorias. Alguns falam de purgatório, onde almas pagariam pecados antes do céu. Outros creem em reencarnação, voltando à Terra em outros corpos. Há quem acredite que os mortos dormem até a volta de Cristo. Há muita confusão sobre nosso destino após a morte. Porém, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, pois ela nos traz as respostas seguras e consoladoras. Por isso, hoje, mostrarei 5 fatos bíblicos sobre a morte que vão confrontar ideias e trazer luz e esperança. Antes, se ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas mensagens e orações diárias. Venha caminhar conosco. Primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Muitas culturas creem que falecidos influenciam os vivos ou enviam mensagens. Filmes retratam isso, mas a palavra de Deus é clara. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 diz: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Quem morre cessa qualquer influência ou conhecimento terreno. Histórias de médiuns ou recados do além não são de pessoas falecidas. A Bíblia alerta que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar. Jesus, na parábola do Lázaro e do rico, ensinou sobre um abismo intransponível entre mortos e vivos. Se esta verdade te esclarece, curta e compartilhe. Segundo fato: depois da morte, nosso espírito volta para Deus. Filmes e livros falam de espíritos vagando ou reencarnando. Pura ilusão. A Bíblia garante que, ao morrermos, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E quando Jesus voltar, seremos transformados com corpos glorificados, reais, como o de Jesus ressurreto, que comeu peixe com os discípulos, para provar que não era um espírito. Lucas capítulo 24. Que consolo! Terceiro fato: quando o cristão morre, vai direto para a presença de Jesus. Se você entregou sua vida a Cristo, sua alma irá para onde Ele está ao fechar os olhos aqui. Jesus garantiu ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Paraíso e seio de Abraão simbolizavam felicidade e descanso com Deus após a morte. Estevão, ao ser apedrejado, viu Jesus no céu e clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Paulo, preso, ansiava por partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Estes casos mostram que o cristão, ao morrer, está imediatamente com Jesus. Se esta certeza te enche de paz, comente: estarei com Cristo. Quarto fato:
Os corpos dos cristãos que morrem antes da volta de Jesus dormem. Dormir, na Bíblia, referente à morte, é simbólico. Não é o sono diário, mas a morte do corpo, como Lázaro, a quem Jesus acordou. João, capítulo 11, versículos 11 a 14. Jesus diz: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ele falava da morte física. Esta palavra dormir aplica-se somente aos corpos dos cristãos, nunca ao espírito ou alma que estão com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Mateus, capítulo 27, versículo 52, na morte de Jesus diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Note, corpos que dormiam. Quinto fato, gloriosa esperança. Os corpos dos cristãos adormecidos acordarão na volta de Jesus. Nossos corpos físicos dormirão para um dia acordar? A Bíblia diz sim. 1 Coríntios capítulo 15 ensina que ao som da última trombeta, na vinda de Jesus, os corpos dos cristãos mortos ressuscitarão, transformados, incorruptíveis, imortais, como o corpo glorificado de Cristo. Viveremos e reinaremos com ele. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tragada foi a morte na vitória. Amém? Não importa como seu corpo findou, quando a trombeta soar, ele se reunirá e se apresentará glorificado ao Senhor. E os corpos ressuscitados se encontrarão com os transformados que estiverem vivos, todos com corpos glorificados. É normal ter dúvidas sobre a morte. Muito disso vem da falta de conhecimento bíblico. Mas a palavra de Deus é clara e nos conforta. Para quem está em Cristo, a morte não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, sem mais dor ou sofrimento. Creia na promessa de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Se esta mensagem trouxe luz, deixe seu amém, eu creio na vida eterna, nos comentários. Compartilhe esta verdade consoladora. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Para um estudo bíblico profundo, o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa é uma ferramenta poderosa. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Invista em sua vida espiritual. Que Deus te abençoe com a esperança da ressurreição. Fique na paz do Senhor.